Olá, saudações a todas, todos e todes. Meu nome é Regiane Pereira Correia, sou professora da Educação Básica da disciplina História em Salvador, aqui na Bahia, no Brasil. Mestra em História da Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. E também sou membro do Grupo de Estudos Educação, História, Culturas e Linguagens, o GECEL. É um prazer imenso estar participando pela primeira vez da 12ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica em Porto, em Portugal. E neste momento eu irei apresentar um recorte da pesquisa de mestrado de minha autoria, intitulada Os Sentidos de Práticas Educativas e Pedagógicas da Casa Pia Colégio de Órfãos de São Joaquim, entre os anos de 1824 e 1855, sobre a orientação do professor Dr. Gilmário Moreira Brito. Esta é a Casa Pia. Ela está situada na região da Cidade Baixa, aqui em Salvador, bem próximo entre a periferia e entre a região central de Salvador. Aí, essa é a imagem da Casa de São Joaquim, ou seja, Casa Pia Colégio de Órfãos de São Joaquim, uma imagem bem antiga, a qual nós encontramos, que é um desenho de elaboração de J. Macadray, que foi feito entre os anos de 1880 e 1883. A Casa Pia está situada exatamente nesta região, nesse local, e atualmente ela é conhecida apenas como Casa Pia. O referencial teórico para a elaboração desse trabalho, dessa pesquisa, é o arcabouço teórico que foi utilizado nessa pesquisa, que está partindo da História Vista dos de Baixo, na perspectiva que foi proposta por Thompson, em 1987, das relações do cruzamento entre a história da educação da Bahia, que vai estar sendo estabelecida entre os diálogos da educação, entre os cruzamentos das relações de cruzamento entre a história da educação da Bahia, que estabelecem diálogos da educação com abordagem com a história social e também a história cultural, que podem estar contribuindo, na verdade, contribuíram para analisar essas relações e dilemas e também conflitos que foram presentes entre eh, as ações disciplinares, os castigos, os conteúdos escolares, as práticas docentes, documentos administrativos, normas e atividades pedagógicas e corporais que foram constituintes da cultura escolar, da Casa Pia. O nosso problema é quais são os significados dessas práticas educativas e pedagógicas que foram adotadas pela Casa Pia para a formação moral desses meninos pobres, órfãos e porcionistas recolhidos em Salvador entre 24 e 55. Porcionistas nesse período são aqueles alunos que foram matriculados nessa instituição, mas que não dormiam na instituição, ou seja, ele estudava durante a manhã e a tarde e retornava para a sua residência. Já o órfão, não, ele permanecia na instituição, ele dormia na instituição. A história da Casa Pia, ela começa a partir de uma iniciativa de uma pessoa comum, ou seja, do irmão Joaquim, conhecido como Joaquim Francisco do Livramento. Ele chegou em Salvador por volta do ano de 1796, 97, segundo seu biógrafo Henrique Fontes. Ele estava a caminho de Porto, em Portugal, e ele vinha de Santa Catarina. Ele é catarinense e também franciscano. E ele desce em Salvador. Em Salvador, ele percebe que a quantidade de crianças que ficam circulando, né, nas ruas, nas praças, solicitando não só esmolas, mas cometendo pequenos furtos, era bem intenso. Então, ele já tinha uma prática de fundar instituições de caridade. Irmão Joaquim, ele passa a arrecadar fundos a partir do apoio não só dos grupos dominantes, comerciantes e senhores de engenho, e também alguns políticos, mas também ele solicita à coroa autorização, permissão para arrecadar esses fundos com o intuito de fundar um orfanato e também um hospital. E ele passa a arrecadar. De posse desses recursos, ele
funda uma instituição, Colégio de Órfãos da Bahia, no ano de 1799, e ganha bastante notoriedade. E no ano de 1824, a Casa P começa a se organizar para uma outra instituição, para um outro espaço bem mais amplo, bem mais arejado, e vai passar a receber matrículas, né, de maior quantidade de alunos, que é o antigo noviciato dos jesuítas, que haviam sido expulsos do Brasil no ano de 1759, e esse espaço estava desocupado. Então, a Casa Pia é transferida no ano de 1825 e passa a mudar de nome, passa a ser conhecida como Colégio Casa Pia de Órfãos de São Joaquim. A estrutura da Casa Pia ela é uma instituição filantrópica, ela é uma instituição caritativa, porque ela depende de recursos para se manter, não só do Estado, mas também das pessoas comuns, pessoas eh, de, da, de representantes políticos, da sociedade civil. É uma instituição educativa, já que ele tinha um objetivo de ensinar a instruir essas crianças não só nas primeiras letras, mas também o aprendizado de uma profissão e também uma instituição religiosa. Todos os cargos dessa instituição elas eram ocupados por pessoas que deveriam ter uma conduta, uma boa moral, deveria ter uma conduta ilibada, baseada nos bons costumes, também de consumada prudência, inteligência e virtude, já que a educação também era ensinada através dos exemplos. Né? Esse é um modelo educativo, né? Um modelo educacional, um período oitocentista, que seguiu esses arranjos, né? De uma sociedade cujas hierarquias sociais estavam sendo bem definidas, que esboçavam um projeto de instrução para essas crianças pobres dentro desse arquétipo que era voltado para a formação da nação. As crianças que eram matriculadas nessa instituição, elas órfãos entre 7 e 9 anos, e os possionistas entre 9 e 12 anos. Essa regra era baseada no alvará das ordenações filipinas, o alvará de 1725, que também fixava essas idades na Santa Casa, pela Santa Casa das Misericórdias. E segundo esse alvará, as crianças nessa idade, por ter uma pouca idade e uma suposta facilidade, né, de aprendizado e também baseado na sua inocência para receber essa educação, essa boa educação. Além dessa idade, né, entre 7 e 9 para órfãos e 9 a 12 para porcionista, também existe uma rígida burocracia, atestado de vacina, de batismo, comprovação de óbitos do pai ou da mãe e a certificação, né, dessa idade. E também uma carta de recomendação que geralmente era elaborada por alguém que tinha uma certa expressão na sociedade. Né? Você percebe através da análise da documentação um discurso desqualificante que considerava essas crianças como portadores de vícios que serão causados não só pela falta de ensino e pela má educação que elas recebiam do ambiente doméstico. A Casa Pia prezava por uma hierarquia, ela tinha uma hierarquia que prezava pela a perfeita e boa educação, uma educação moralizante, baseada em bons costumes, que são adjetivos que expressavam essa preocupação dessa instituição. Uma educação moralizante que mudasse esses hábitos dessas crianças pobres que deveriam que eram classificados como inadequados. Os dirigentes da Casa Pia também buscavam, através dessa boa educação, difundir os costumes e hábitos que eram considerados civilizados, disciplinadores e modernos para o período, através dessas medidas efetivas, né, para adaptá-las para essas novas demandas da sociedade. Era nesse espaço-tempo que esta instituição era educacional, no qual os alunos do sexo masculino eles eram orientados para se tornar não só confiáveis, mas excelentes trabalhadores ordeiros, trabalhadores obedientes, ou seja, deveriam ser educados para serem úteis não só a si, mas também à sociedade. Entre as fontes que nós encontramos, que a gente utilizou no nosso estudo, nós temos não só os livros que são indicados para as aulas de primeiras letras,
no programa de ensino dessa instituição, mas também as atas da mesa administrativa da Casa Pia, também um livro de matrícula, no qual você tem a filiação desse aluno, a data de entrada, a data de saída, a idade dessa criança. E também nós temos algumas observações relacionadas se ele fugiu dessa instituição, se ele morreu, se ele morreu nessa instituição. E, além disso, você tem o registro da cor dessa instituição, dessa, dessa criança. Também as legislação, resoluções, regulamentos e atos referentes à instrução pública baiana e brasileira nesse período. Nós encontramos também informações relevantes sobre essas práticas educativas através de um relato de experiência do professor Antônio Gentil Ibirapitanga, que foi professor de primeiras letras entre os anos de 1841 e 1849. Esse relato de experiência que foi publicado no jornal Mentor da Infância no ano de 1846. Algumas obras relacionadas também nesse plano de estudos, as falas e relatórios dos presidentes da província da Bahia, também do período, nós também encontramos informações relevantes. Nós encontramos pastas de alunos e, ao todo, foram matriculados entre 1824 e 1855, 486 alunos matriculados, sendo que esses alunos eles foram matriculados, ou seja, 70,86% dessas crianças foram matriculadas por mulheres viúvas ou solteiras. Esses alunos também, na sua extensa maioria, foram considerados pardos e brancos. Você não tem alunos pretos, alunos de outra etnia, de outra raça. É, Também, para ser matriculado, esse aluno precisa apresentar um enxoval. Se esse aluno não apresentasse esse enxoval, algum benfeitor iria providenciar esse enxoval no ato da sua matrícula. Esse enxoval continha alguns artigos de vestuário, de cama, mesa, banho, utensílios e material escolar. Nós não conseguimos identificar quais seriam esses materiais escolares que são solicitados no período da matrícula. O ano letivo nessa instituição ele começa no dia 7 de janeiro até o dia 8 de dezembro. Também nós encontramos vestígios do período dos feriados dessa instituição. Você também tinha a congregação de professores entre o dia 15 e o dia 30 de novembro, na qual essa congregação de professores, os professores traziam informações, as suas anotações que ele continha nos cadernos, alguns de cadernos de anotações, que traziam não só registro de frequência, mas também um aproveitamento desses alunos e quais esses alunos se destacavam em relação à sua conduta moral e se possuíam algum tipo de talento. Nós também temos o tempo de férias e também o período dos exames finais, que era entre o dia 1º de dezembro até o dia 7 de dezembro. Entre essas práticas educativas, pedagógicas que nós encontramos, o principal objetivo é a moralização desses alunos. E foram encontradas algumas referências sobre o método mútuo que era implementado nessa instituição, que eram praticados nessa instituição por alguns professores. Eh, Nas aulas de primeiras letras do professor Antônio Gentil Birapitanga, no qual ele traz de que forma ele trabalha os exercícios de escrita desse aluno, exercício de leitura, a ortografia, a gramática, algumas práticas que esse professor tinha no seu cotidiano né, de trabalho. Também nós temos o relato do professor Manuel Álvares da Silva, de 1841. Ele traz sinalizando quais são as obras que ele utiliza para as aulas de primeiras letras. Esse é o nosso livro de matrícula que nós encontramos na instituição, está em perfeito estado. Esse não, entre o plano de estudo dessa instituição, nós temos algumas indicações de livros que deveriam ser utilizados pelos professores nas aulas de primeiras letras. Esse é o nosso Estatuto de 1828, no qual nós temos algumas informações em relação às práticas educativas que eram elaboradas por essa instituição. E ao lado nós temos a solicitação do professor Manuel Álvares da Silva, de 1841, solicitando alguns livros para a sua prática docente nas aulas de primeiras letras. Entre esses livros que foram indicados pelo professor Manuel, nós temos o Bom Homem Ricardo
e o Catecismo de Montpellier, que era bem muito utilizado pelo professor nas suas práticas docentes. Ah, isso aqui são algumas das referências que nós utilizamos para a elaboração do nosso trabalho. E aqui na Bahia nós dizemos axé. Esse é o nosso e-mail e o nosso muito obrigado pela atenção e cuidado nessa apresentação. Obrigada.